Perfeito, então. Comecei. Perfeito. Bom, gente, então, primeiramente, eu gostaria de dar boa tarde a todos, boas-vindas a todos que estão participando dessa sessão. A gente está na última sessão científica do Congresso GOOP, e não menos importante, não menos expressiva, né? Mas estamos vindo de uma maratona de sessões científicas. Eu acho muito importante registrar nesse momento que o Congresso ele é um congresso plenamente gratuito e plenamente virtual, primeira vez que a gente faz um congresso virtual e praticamente não dá para dizer que tivemos contratempos, e eu digo isso para registrar um agradecimento imenso, imenso, imenso. Estou com um débito muito grande com todos os alunos voluntários, né, que trabalharam na organização do congresso, na busca de soluções para a gente viabilizar o congresso de maneira virtual, que estão também trabalhando na semana acadêmica que acontece no calendário da universidade nessa semana. Agradecer também, só é possível que seja gratuito porque também teve uma equipe de professores avaliadores dos trabalhos científicos que também trabalharam voluntariamente, professores dedicados, né, a dar ideias, a encontrar soluções, a coordenar os estudantes, ofertar disciplina, preparar material visual, comunicar em suas redes, né? Então a gente tem uma equipe muito grande de voluntários participantes que fortaleceram o congresso, fizeram com que isso fosse possível, viável, e que eu queria registrar um agradecimento muito especial e muito forte, porque acho que a gente, como universidade, está tendo uma oportunidade muito grande de compartilhar com a sociedade o que é esse conhecimento que se produz aqui dentro, de onde vêm essas reflexões, que novos horizontes se apresentam, né? Então, um registro imenso para toda a equipe e todos os voluntários. Um outro registro de agradecimento imenso ao professor José Márcio, que é o chefe de departamento e que é o presidente do congresso também, por permitir, né, que esse espaço acontecesse, por fortalecer isso como uma iniciativa, uma ação do departamento. A gente sempre vai pensando novidades e o professor José Márcio é um professor que permite todas essas inovações, e isso é muito bom e muito raro, né? A gente tem uma chefia assim que permite tanta criatividade. Vocês sabem que eu sou professora de criatividade, eu acho que eu dou um pouco de trabalho para o professor José Márcio, porque a gente teve duas inovações nesse congresso. Uma delas é essa sessão que a gente está. Então, os conteúdos que a gente trouxe, estamos na terceira edição do GOOP, que é um congresso de gestão de operações e projetos em organizações públicas. É a terceira edição do evento, e nessa edição a gente incorporou duas temáticas novas. Uma que é a questão da sustentabilidade no setor público, em organizações públicas, e outra que é essa sessão de pessoas em organizações públicas, né? Então a gente vinha de uma trajetória, lógico que as pessoas sempre estavam ali, mas na verdade a gente não tinha um espaço nesse congresso para olhar para o capital intelectual das organizações públicas. Então essa é uma sessão que ela é uma inovação no conjunto de conhecimentos mais tradicionais desse congresso GOOP, e a gente tem mais tarde uma mesa redonda também sobre pessoas em organizações públicas, que também vai nessa linha de tratarmos da questão humana nas organizações públicas. Então, dito isso, a gente tem uma sessão que está com duas apresentações, uma apresentação do professor José Márcio, e a outra apresentação da professora Caroline Córdova, que engraçado, né, registrar aqui como os nossos papéis eles vão mudando com o tempo. A gente fica muito tempo na universidade. A professora Caroline foi minha aluna de criatividade, e agora colega professora voluntária do departamento e apresentando o trabalho aqui nesse congresso. Então, bem, vamos dar início às apresentações. Eu vou organizar da seguinte maneira. Como a gente está com uma sessão que tem um pouco mais de tempo, a gente pode fazer a primeira apresentação do professor José Márcio, abrimos para debate, para comentários, para perguntas, e depois, em seguida, a professora Caroline também fazemos a sessão e depois abrimos para perguntas. Eu costumava juntar as perguntas no final, quando a gente tem mais preocupação com o tempo. Nessa sessão, a gente está um pouco menos sufocado pelo tempo, né? Então, por favor, professor José Márcio, pode iniciar pode compartilhar a sua tela. O professor José Márcio vai falar sobre motivação e potência de equipe para o engajamento de partes interessadas. Fique à vontade para iniciar quando quiser a sua fala, professor.
Ok, muito obrigado. Primeiro, antes de começar a apresentação, eu queria agradecer também aos alunos voluntários e professores voluntários que permitiram que esse congresso acontecesse. Importante dizer que não tínhamos essa competência de organizar um evento totalmente digital. E, e essa competência que é relativamente complexa, porque envolve o conhecimento de tecnologias novas, não o ritual do congresso em si, isso a gente conhece muito bem e tentou preservar de todas as maneiras, mas a parte tecnológica foi uma aventura e os alunos foram os desbravadores, os construtores de estradas, os que fizeram as propostas, os que testaram e os que implementaram e os que estão administrando até o presente momento, né? Então, eu tenho bastante orgulho de ter começado esse processo, mas só ter começado, na verdade, porque os professores e os alunos conseguiram um resultado muito interessante num curtíssimo período de tempo, né, dentro de contingências que até fevereiro de 2020, nem no nosso sonho mais telúrico, a gente ia poder, delirante, a gente ia poder imaginar que ia acontecer, né? Então, o que deve ser dito também, apesar das perdas, os ganhos de eficiência e produtividade proporcionados por essa pandemia são incríveis. As tecnologias estavam todas disponíveis, mas havia resistência das pessoas em aprender, em se dispor a fazer o novo, e isso foi vencido, né, à força de certa forma, vamos ter esses ganhos de modo permanente. Eu não poderia ter tido sorte de ter um trabalho mais pertinente para esse trabalho, né, para esse evento, que trata especificamente do conceito de potência de equipe, que não é um conceito muito novo, que não é tão usado em gestão de pessoas, mas se aplica totalmente ao caso desse evento, desse congresso. Então, vou usar o artigo até para a gente ilustrar esses conceitos com esse caso real que todos nós estamos vivendo, né? Então, o trabalho foi feito por Carlos Alberto Ferreira dos Santos, do Exército Brasileiro, foi orientado por mim, José Marques Carvalho. Então, esse trabalho, ele reflete a nossa percepção e a nossa capacidade, não reflete opiniões ou posturas oficiais do Exército Brasileiro, nem da Universidade de Brasília. Todos os erros relativos a esses trabalhos são relativos aos autores e a mais ninguém. E agradecemos, na verdade, a oportunidade de fazer esse trabalho junto a uma organização tão importante quanto essa unidade do Exército Brasileiro que a gente vai ver, certo? Então, o principal autor, Carlos Alberto dos Santos. Então, o objetivo principal dessa pesquisa é analisar os fatores de motivação e potência de equipe para o engajamento dos analistas do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados, o SIS-FPC, no projeto Sistema de Gestão Corporativa, um outro projeto dentro do Exército Brasileiro. Então, é gestão de pessoas, mas, ao mesmo tempo, é gestão de projetos, né? Na verdade, 2 programas muito grandes e muito importantes que lidam com fiscalização de produtos controlados, né? Nós vamos ver mais à frente exatamente o que é esses produtos controlados. O marco teórico é balizado em conceitos de motivação, o conceito central do trabalho, potência de equipe, e o conceito de engajamento, envolvimento
para que uma atividade possa fazer. Então, motivação é um conceito bastante comum, né? Chovendo uma olhada aqui, mas é bom falar, porque a motivação ela pode causar impacto muito grande no desempenho das organizações e na capacidade das organizações em aceitar desafios, em entrar no novo, né? Sair da zona do conforto e se aventurar a construir algo novo, né? Então, o conceito de motivação é explicado como um impulso que leva a pessoa a agir, nasce da interação entre sujeito e meio ambiente, e a partir do seu entendimento, os gerentes podem decidir quais ações a realizar para incentivar seus funcionários. Então, a motivação ela tem um efeito catalisador. Não adianta eu ter equipe se eu não tenho motivação, não adianta eu ter recursos se eu não tenho motivação, né? A motivação, quer dizer, eu posso ter resultados muito melhores se eu tenho motivação. A potência de equipe é um conceito menos comum. E a definição formal tem várias definições na literatura. Nós selecionamos essa aqui. Potência de equipe é a crença compartilhada por uma equipe de trabalho de que ela consegue realizar as demandas do trabalho com efetividade, possibilidade, expectativas positivas, pode fazer surgir satisfação, comprometimento e alto desempenho. Então, potência de equipe, ela primeiro, está ligada à confiança, está ligada à motivação, mas vai além. É a crença de que é uma crença compartilhada, é uma atividade do grupo, é uma crença compartilhada. A confiança tem um papel fundamental nisso, porque uma equipe não desenvolve essa chamada potência de equipe se não existe confiança mútua. Todos nós sabemos um conceito muito importante de gestão, é que a sinergia gerada em um grupo pode fazer com que esse grupo atinja resultados muito maior do que a soma do trabalho de cada uma das partes de modo independente, né? Então, essa confiança, essa capacidade de aceitar desafio, porque faz parte de um grupo, porque integra um grupo, porque está motivado por fazer parte de um grupo, né? Que a gente pode chamar de potência de equipe. Então, desafios, grandes desafios que são vencidos por uma equipe, desafios que pareciam impossíveis de ser vencidos num primeiro momento, né? São superados exatamente quando esse conceito, né? É um construto, é uma ideia, esse conceito é pervasivo em uma equipe, né? Então, esse trabalho é especialmente pertinente para o Congresso, essa analogia que eu queria fazer, já que temos um pouquinho mais de tempo, com o GOOP, né? Exatamente porque o GOOP é um caso positivo de potência de equipe. Nós temos, esse é uma atividade que nasceu de um grupo de professores da Universidade de Brasília, que se propuseram a fazer na primeira e na segunda edição, e que se propuseram fazer também na segunda edição, terceira edição, em 2020. Mas nós tivemos né, essa coisa gigantesca, essa pedra gigantesca no meio do caminho, para não dizer um desafio, um obstáculo quase incontornável, que foi a pandemia, e decidimos, no entanto, a fazer o evento, né, dentro de um mar de obstáculos e restrições muito grandes. Né? Não sabíamos se ia ter atividade, não sabíamos que a gente não ia ter a capacidade de fazer um congresso virtual, sabíamos que a gente não poderia organizar o evento sem o envolvimento de mais professores e dos alunos.
a universidade completamente paralisada, né, sem um horizonte de o que poderia ser feito. No entanto, decidimos fazer o congresso. Colocamos no site que o congresso ia acontecer, né? Muito mais fácil, muito mais tranquilo ter deixado isso para 2021. Decisão só possível por causa da confiança na equipe, confiança no grupo, confiança mútua, confiança de que esse resultado pode ser atingido, né? Então, isso é potência de equipe, mesmo diante da adversidade, mesmo ante dos problemas, mesmo sem saber quais tecnologias seriam usadas, estariam disponíveis, mesmo sem saber usar essas tecnologias, decidimos fazer o evento. Isso é potência de equipe, certo? Então, uma ilustração real dessa ideia, né? O engajamento é definido como grau de interação física, cognitiva e emocional que conecta o membro da equipe em seu papel de trabalho. Muito importante também para superar obstáculos, né? Então, à medida que essa potência de equipe existe, a gente quer saber se cada um está engajado, se cada pessoa está engajada com a atividade, né? Engajar é atender necessidade, expectativa, promover participação, aumentar o nível de apoio, diminuir resistência, motivar, garantir o entendimento das metas, objetivos, benefícios e riscos do projeto. Então, o projeto é muito maior do que o congresso é muito maior, continuando a analogia, não diretamente nesse trabalho, continuando a analogia. O congresso, esse congresso que estamos participando, é muito maior do que a equipe que organizou o projeto, né? Envolve os pesquisadores que submeteram os trabalhos, envolve os convidados, os trabalhos convidados, envolve os voluntários, envolve os congressistas, os participantes do congresso, né? Então, já superamos a barreira dos 800 participantes no GOOP. Então, esse engajamento, esse envolvimento desse grupo imenso de pessoas para que o evento acontecesse, não seria possível se não tivéssemos uma equipe de organização que organizou os voluntários, que, por sua vez, organizou os demais participantes e congressistas para que o congresso pudesse se tornar uma realidade. Então, esse tipo de verdade também vale para outras organizações. Então, quando essa confiança, quando essa falta de engajamento está menos presente em uma organização, as consequências podem ser muito grandes e afetar um número muito maior de pessoas, né? Então, isso é só para ilustrar o conceito. Enfim, mostrar a importância da contribuição de uma pessoa ou de um grupo de pessoas para uma organização. O que é o CIS-FPC? Que é o Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados, né? Ligado ao Departamento de Fiscalização de Produtos Controlados. É um sistema composto por pessoal, materiais, infraestrutura e normas de âmbito nacional que tem a missão de regulamentar, fiscalizar e autorizar as atividades como as atividades de pessoas físicas e jurídicas referentes a produtos controlados. Então, produtos controlados que têm um potencial de causar dano à sociedade, explosivos, armamentos, produtos químicos, produtos radioativos, eles precisam ser controlados, eles não são de livre circulação em uma sociedade civilizada. Nesse caso, no Brasil, esse sistema é que monitora esses produtos controlados. Na verdade,
trata-se de uma parte gigantesca da economia brasileira. Esse sistema está sob controle do Exército. É uma parte gigantesca da economia brasileira. Se vocês pensarem em todos os armamentos, todos os explosivos, todos os produtos com potencial de dano à propriedade e a pessoas, são controlados por esse sistema. Então, é multibilionário o alcance desse órgão. É multibilionário o alcance desse órgão e é absolutamente fundamental para o funcionamento da sociedade brasileira. Recentemente, acompanhamos um acidente de grande porte em Beirute, capital do Líbano, né? Um produto controlado sem a devida fiscalização causou um acidente de grande porte com perda de centenas de vidas e com danos econômicos proporcionalmente muito maiores, né? Então, um problema com um produto controlado, uma negligência com um produto controlado, pode ter consequências imediatas muito grandes, mas consequências econômicas muito maiores depois, porque a confiança no investimento, a confiança na capacidade de trazer recursos para um país ou investir num determinado negócio vai ser afetada se esse acompanhamento de produtos controlados não acontece, né? Então é algo pouco conhecido pela maior parte das pessoas, mas com grandes, imensas implicações econômicas, né? Então o produto controlado é definido por lei, por decreto, é aquele que apresenta poder destrutivo que possa causar danos às pessoas, à propriedade, a produto que indique necessidade de restrição do uso por motivo de incolumidade pública, ou motivo de poder causar dano público. A DFPC é o órgão central do Sistema de Fiscalização de Produto Controlado, né, e tem a atribuição de supervisionar as atividades envolvidas pelo CISFPC em âmbito nacional. Então, as implicações do pessoal que a gente levantou esses dados para o funcionamento da economia são muito importantes, né? Então, as implicações econômicas do trabalho deles são muito importantes para a segurança e para a economia e funcionamento da economia brasileira. Esse trabalho tem, apesar de ser um trabalho de gestão de pessoas, gestão de projetos ao mesmo tempo, ele ajuda a divulgar isso que é muito importante, né? Saber que temos essa engrenagem pouco visível que é fundamental para o funcionamento de uma sociedade civilizada, né? Então, o propósito da pesquisa é analisar os fatores de motivação e potência de equipe e para o engajamento dos analistas no CISFPC, no projeto CISG Corp. Então, nós estamos analisando as pessoas que são responsáveis pelas equipes que acompanham a fiscalização de produtos controlados, né? Então, estamos a rigor, analisando o trabalho de gente muito importante, porque basta um desses gestores aí ser negligente para que a gente possa ter consequências drásticas, Então, nós estamos vendo o engajamento desse pessoal no exercício do seu trabalho, no exercício de gerenciar as suas equipes de trabalho. Então, baseado em literatura, né, para alcançar o objetivo proposto, foram definidos os seguintes objetivos específicos: caracterizar os fatores de motivação, potência de equipe e engajamento, relacionar os fatores de motivação, potência de equipe e engajamento, realizar o diagnóstico direcionado aos analistas do sistema de fiscalização de produtos controlados, né? Esse questionário foi um questionário que foi desenvolvido, foi adaptado, foi ajustado para a realidade específica desse órgão do Exército
e ele foi baseado num questionário já validado, já publicado num periódico A1, periódico de alta relevância, um instrumento já validado. Então, o que nós fizemos foi pegar o questionário, né, traduzir e passar por todos aqueles estágios de adaptar o questionário para a realidade do órgão e da realidade brasileira. Então, nós submetemos a diferentes gestores, a diferentes autoridades, a diferentes pesquisadores que nos permitiu chegar a um instrumento de coleta de dados que guardasse as ideias do instrumento original desse trabalho, né, antecedentes, and consequence of group potency, a study of self-managing service teams, ok? Para a realidade brasileira, para a realidade da organização que a gente está investigando, né? É uma pesquisa exploratória e visa ampliar o conhecimento a respeito desse fenômeno que a gente está estudando. Potência de equipe, engajamento. Então, o locus da pesquisa é o CIS-FPC, desdobrado em todo o território nacional, e a população corresponde aos integrantes dos sistemas que têm a tarefa de analisar os processos finalísticos do CIS-FPC distribuídos nas diferentes regiões militares do Departamento de Fiscalização de Produto Controlado, né, no Brasil. Então, a pesquisa foi realizada com aplicação de questionário junto aos analistas de projetos e a população considerada que estava no banco de dados foram 256 pessoas cadastradas e tivemos uma taxa de resposta, considerando as pesquisas, né, relativamente alta, de 56 respondentes, e é uma limitação da pesquisa, o número de respondentes, então nós não podemos fazer várias das análises, alguma análise estatística mais avançada, né? São pessoas qualificadas, são pessoas que têm curso superior, têm responsabilidade, né? Tem pós-graduação, mestrado, então a grande maioria, e responsabilidade para o funcionamento de um órgão importante como esse. Então, nós fizemos uma análise geral, só antes de passar para os resultados propriamente dito, e depois, ao debruçar sobre os dados, nós observamos que compensava fazer um desdobramento da análise geral do trabalho, né? Nós descobrimos, ao fazer isso, uma disfunção importante e que poderia ser considerado mais tarde para a gestão do DFPC sobre o que está acarretando essa disfunção. Nada mais grave, mas algo que serve como um alerta, né? Então, vamos ver isso aqui. Então, esse é o resultado geral a partir dos dados que nós coletamos. Os resultados estão em percentagem e reflete a percepção dos... eu não coloquei aqui nas tabelas o constructor, que é a motivação, não coloquei aqui nas tabelas a formulação completa dos diferentes itens, né, porque não ia caber, é uma apresentação em PowerPoint, mas o trabalho vai estar disponível. Né, a percepção do grau, o grau como as pessoas percebem relacionamento, a gestão do relacionamento, gestão de capacitação, gestão de formação, gestão da comunicação, e o reconhecimento dentro das diferentes equipes responsáveis pelo acompanhamento de produtos controlados, né? Então, uma escala Likert de 5 pontos, do negativo para o positivo, né? De 1 a 5. Então, resultados mais à esquerda refletem uma percepção mais negativa
desses diferentes itens e resultados mais à direita, resultados mais positivos em relação aos diferentes itens, né? Então, vocês podem observar que a maior parte dos respondentes marcou os itens 4 e 5, dizendo que concorda ou concorda totalmente com as afirmações, que são afirmações positivas sobre como são geridos esses diferentes elementos, né? Relacionamento, capacitação, informação, comunicação e reconhecimento. Então, os resultados são majoritariamente positivos. Então, a gente poderia pensar que é uma questão bem resolvida, né? Mas, quando a gente analisa uma determinada questão, a gente pode olhar de diferentes maneiras, né? Incomodou um pouco, é verdade, o grau relativamente elevado do indiferente, que é o 3, e o fato também de que um número relativamente alto de pessoas marcou o item 1 e 2. Então, isso aí acende uma luzinha de que uma análise mais aprofundada pode ser interessante, né? Então, como que a gente resolveu fazer isso? Então, nós, analisando a resposta de todos os questionários, de todos os respondentes, nós começamos a ver que tinha mais ou menos um padrão. E depois a gente, ao separar os dados, né, a gente viu esse padrão claramente configurado, que era esse que eu vou mostrar aqui. Então, esse é o resultado, né? Majoritariamente positivo, as pessoas concordam que esses diferentes itens são bem geridos dentro do DFPC, né? E aí a gente separou os dados para os gestores com mais tempo, com mais de 10 anos, ou melhor dizendo, 5 anos de atuação, e nós notamos claramente que os resultados positivos se deterioraram. Então, o que está acontecendo, né? À medida que, quando a gente faz uma análise para um grupo menor de respondentes, as pessoas que estão há mais tempo na organização, a gente notou que os respondentes desse grupo, né, são percentagens desse grupo, que os respondentes que marcaram a coluna 1 e 2, ou seja, não concordam que são itens bem administrados, aumentou consideravelmente. Então, é um alerta de que tem algo que acontece com esses gestores na maneira como essas equipes são geridas, que não aumenta essa potência de equipe com o tempo. Ao contrário, diminui. Então, isso não é um problema grave, mas demonstra que algo precisa ser feito para... Desculpa, esqueci de desligar o celular. Algo precisa ser feito para reverter isso, porque no curto prazo as consequências não são muito grandes. No curto prazo, as consequências não são grandes. A organização continua funcionando, os níveis são considerados bons, mas no longo prazo a gente não tem uma espiral positiva na organização. A gente não tem uma espiral que caracteriza a construção de uma confiança mútua e de uma construção de uma potência de equipe, né? Então, não é um problema prontamente visível, né? É lógico que a situação precisa e pode ser mais analisada com cuidado à medida que esse estudo possa ser aprofundado com estudos qualitativos e com uma taxa de resposta maior, né? Mas pelo menos o alerta, né, foi dado de que existe uma indicação de que a tendência é não de melhorar,
não de melhorar, de não aumentar a potência de equipe, na verdade, de diminuir a potência de equipe. Então, para uma organização que depende de motivação, para uma organização que depende de lidar com tecnologias novas, para uma organização que depende de lidar com desafios novos, com certeza isso é um problema. Com certeza isso é um problema e precisaria ser mais bem... Em relação geral, o pessoal com mais de 5 anos de serviço mostrou diminuição na concordância e o aumento da discordância, ou seja, indicação de que eles não desenvolvem essa potência de equipe como poderia acontecer, né? Especificamente, reconhecimento, comunicação, principalmente reconhecimento, comunicação e capacitação, foram os que tiveram uma percepção menos favorável, vamos dizer assim, e isso é uma indicação sobre, né, onde que o problema está, ou pelo menos onde que ele poderia ser mais bem trabalhado, né? Outras questões também que foram investigadas: relacionamento, capacitação, informação, reconhecimento, recursos materiais, processo de trabalho, tecnologia, ambiente de trabalho físico. Nós encontramos o mesmo padrão: o resultado geral mais positivo, não tão positivo quanto poderia se esperar, e o resultado indo mais rápido, e o resultado, quando avaliado para o grupo de gestores com mais de 5 anos, sensivelmente afetado, né? Então, os construtos reconhecimento, comunicação, recursos materiais foram os de menores concordância, e é uma indicação de que, em termos de gestão, algo precisa ser feito para que os indicadores possam acontecer. E eu queria agradecer à Universidade de Brasília, que permitiu que essa pesquisa pudesse acontecer, e ao Escritório de Projetos do Exército, que patrocinou, apoiou essa pesquisa, principalmente através do Carlos Alberto, né? Bom, basicamente, essas são as referências, algumas delas. O trabalho vai estar disponível, então depois vocês podem ver. E muito obrigadix. Professora, eu gostaria que, se possível, a gente tivesse a apresentação do segundo trabalho e a gente tivesse um debate conjunto, se possível. Tá bem, eu estava pensando nisso também, que aí a gente pode um pouco ver como uma e outra apresentação tem uma sinergia, né? E aí a gente coloca, então, as questões. Então, muito obrigada, professor José Marcos, pela sua apresentação, sem dúvida intrigante, e uma reflexão. Aí, Carlos Alberto está aí com a gente, né? Bem-vindo. Então, depois Carlos você Alberto, que é o participa. autor principal, pessoal. Carlos Pois Alberto é o é. autor principal. Então, fique aí que depois a gente tem perguntas para os dois. Bem, então agora eu vou passar para a apresentação da professora Caroline, que é a apresentação sobre controvérsias culturais reveladas por Hofstede, igualdade de gênero nas comissões permanentes da Câmara dos Deputados. Então, acho que a gente pode pensar igualmente em 20 a 30 minutos de apresentação, Caroline, ou enfim, como você tivesse organizado, né? E aí a gente passa as apresentações. Queria só dizer que nessa mesa eu estou aqui com o papel de coordenadora, mas também sou coautora desse trabalho, que é um trabalho também assim que trouxe muito aprendizado na condução do próprio TCC e os desdobramentos que tivemos depois. Por favor, Caroline, realize sua apresentação. Depois eu fico também para o debate, qualquer coisa, né? Ok, então, muito obrigada. Professora, vocês me escutam? Estamos escutando. Ok, obrigada. Então, como a professora disse, né, eu vou apresentar esse trabalho, que é Controvérsias Culturais Reveladas por Hofstede, Igualdade de Gênero nas Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados.
Esse trabalho, então, foi um artigo que foi proveniente de um TCC de uma aluna da graduação, a Diandra de Souza. A professora Sigrid também orientou a Diandra, né, no TCC, e eu entrei ali na formulação do artigo e toda a escrita do artigo para a gente olhar de novo esses dados, né, e trazer a apresentação aqui para vocês. A gente vai falar nessa apresentação sobre algo muito importante e que às vezes é algo deixado um pouco de lado, que não é dada a real importância que deveria ganhar, que é a cultura. E a cultura dentro da organização é ainda mais importante, e a gente vai entender um pouquinho por quê. Então, para introduzir realmente aí esse assunto, esse contexto, o que é a cultura, né? Primeiro a gente precisa entender isso. Então, a cultura fornece esse delineamento de uma espécie de universo simbólico que vai compondo a construção social de uma realidade dentro da organização. Então, a gente pode entender a cultura como uma rede de significados compartilhados entre esses grupos dentro da organização. A cultura vai trazer, então, esse contexto cultural enraizado, vai trazer que normas e comportamentos são aceitos naquela organização, quais são os padrões de comportamento dessas pessoas dentro dessa organização. E existem diversos estudos, né, sobre cultura. No entanto, é muito interessante a gente analisar o contexto cultural do desenho organizacional público brasileiro. Porque quando a gente fala de estudar a cultura em organizações privadas, é muito diferente da gente estudar cultura em organizações públicas, porque a estrutura institucional dessas organizações são diferentes, né? São distintas. Então, o servidor público tem estabilidade, o trabalhador da empresa privada não tem. Então, já começa por aí. Aí já começa a ficar um pouquinho diferente. Então, onde que a gente foi estudar essa cultura, né? A gente foi lá na Câmara dos Deputados. Então, na Câmara dos Deputados, existem, entre diversas outras áreas, digamos assim, as comissões permanentes, né? Que essas comissões permanentes discutem, julgam, enfim, projetos de diferentes áreas da sociedade. Então, essas comissões permanentes, tem até uma colinha aqui, são dos mais diversos assuntos. Então, tem a Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Comissão da Cultura, Comissão do Esporte, são diversas comissões que os deputados, né, mantêm para poder falar sobre esses projetos. Só que por trás de todo esse trabalho dos deputados, existe todo um apoio administrativo. Então, existem servidores técnicos administrativos que vão fazer todo esse apoio administrativo para essas comissões permanentes poderem acontecer. E são essas pessoas, esses servidores administrativos, que participaram da pesquisa, que responderam ao nosso questionário, né? E para a gente estudar a cultura lá, então, a gente adotou a perspectiva de Hofstede, que é esse senhorzinho simpático aqui dessa foto, que fez um estudo ao longo de toda a sua vida sobre as dimensões da cultura nacional. E eu queria fazer um parênteses aqui agora, porque quando a gente fala assim, sempre que a gente fala de algum teórico, algum estudioso muito importante, a gente pensa, não, é tudo antiguidade, tudo coisa passada. O Hofstede, ele faleceu muito recentemente. Então, até pouco tempo, assim, atrás, ele ainda estava com uma plataforma na internet, postando vídeo no YouTube, ainda desenvolvendo esse trabalho. Quem tiver interesse, né, procurar no YouTube, com certeza vai achar. Então, o objetivo geral da nossa pesquisa foi descrever as características da cultura organizacional das comissões permanentes, né, da Câmara dos Deputados, tomada como uma totalidade cultural, com base nos estudos do Hofstede. Então, aqui, só um porém, a gente analisou diversas comissões permanentes, né, mais de 20 comissões. No entanto, a gente tratou como um estudo de caso único, né, a gente tratou todas elas como uma totalidade cultural. Falando um pouquinho sobre a base teórica, né, o que é essa teoria das dimensões culturais? Então, essa teoria foi desenvolvida a partir de respostas do questionário que o Hofstede, novamente, esse senhorzinho simpático da foto, criou e validou.
Então, ele criou esse questionário e validou ele aplicando em diferentes países em que a organização IBM possuía filiais. A IBM é uma organização privada, né? E ele fez esse estudo, esse primeiro grande estudo, na década de 80, então lá em 1980. E aí, a partir disso, né, ele conseguiu... ele teve essas dimensões que eu trouxe aqui nessa figura. Então, desse primeiro estudo da IBM, a gente teve 4 dimensões, que foi a dimensão distância do poder, aversão à incerteza, individualismo e coletivismo e igualdade de gênero, né? Nessa igualdade de gênero tem um porém. A gente mudou um pouquinho o nome dela. O nome dessa dimensão, quando você olha os estudos do Hofstede, é masculinidade. Então, masculinidade versus feminilidade. E existem diversas críticas na literatura, né, assim, com uma visão pós-colonialista e feminista sobre essa coisa de gênero, né, no nome da dimensão, de que isso é muito reducionista, né? Então a gente, a partir dessas críticas, mudou o nome da dimensão para igualdade de gênero. Explicando rapidamente para vocês o que são essas dimensões, por exemplo, a distância do poder, né? Ela tem um contínuo que vai de 0 a 100, né? Por exemplo. E os países, cada país é enquadrado, né, em determinado ponto desse contínuo. Então, existem países que têm uma distância de poder um pouco mais elevada, onde as pessoas aceitam essa distância de poder, onde as pessoas gostam, assim, aceitam ser mandadas a fazer as coisas. Já existem países que é totalmente o contrário, que as pessoas não aceitam essa distância de poder e querem compartilhar as decisões e querem participar, né? Então, essa ideia desse contínuo vai para todas as dimensões. Tem países que, na dimensão aversão e incerteza, tem países que aceitam as incertezas, né? O novo, o desconhecido é algo interessante. E já existem países que não, que têm medo de incerteza, né? Então, cada dimensão dessa vai mapear um pouquinho dessa cultura. Essas outras 2 dimensões, orientação de longo prazo e indulgência, elas trazem também algumas questões interessantes, mas elas não fizeram parte do estudo inicial do Hofstede e alguns dos seus cálculos até estão em revisão, né, como dito pelo próprio Hofstede. Então, a gente optou por não considerar essas 2 últimas no nosso estudo e apenas fazer a pesquisa com as 4 primeiras, né, lá daquele estudo da IBM. Então, dentro desse modelo, dessa teoria do Hofstede, existem aspectos celebrados como a relevância desse modelo e o rigor e a precisão metodológica do modelo. Mas também existem algumas críticas, né, e questionamentos, claro, né, diz que a ciência é feita das críticas e questionamentos. E a principal crítica é que esse estudo dele foi feito aí, né, a maior parte das considerações em uma única grande companhia, que foi a IBM. Né? E às vezes apenas uma única grande companhia não vai refletir a complexidade cultural de determinado país. Muito provavelmente, né, não vai refletir. Outra crítica é que essa ideia de identidade nacional homogênea não é muito real, porque pense em um país como o Brasil, né? Será que a cultura lá do sul do país é a mesma cultura lá do Nordeste? Né, o país é muito grande, então essas regionalidades, né, o Brasil, mas existem outros países que são assim também, com essas regionalidades peculiares, né? Então isso também tem que ser tomado atenção. E por fim, a crítica da falta de observância do contexto político e histórico, né, porque isso também pode impactar na cultura. Então essas são as críticas do modelo do Hofstede. A gente presta atenção nessas críticas e a gente tenta suprir um pouquinho, né, dessas críticas a partir do momento que a gente aplica esse questionário numa organização pública, né? E uma organização diferente da que ele foi inicialmente conduzido. Então, falando um pouquinho sobre os métodos, né, como já falei, então, o locus da pesquisa foi lá na Câmara dos Deputados, né? A gente analisou as 25 comissões permanentes analisadas em conjunto num estudo de caso. Então, foi um estudo de caso de tipo único, descritivo e exploratório. Esse estudo de caso foi quantitativo, né? A gente utilizou um questionário adaptado para utilizar apenas aquelas primeiras 4 dimensões que eu expliquei para vocês. E a gente adotou uma perspectiva comparativa na análise de dados. Como é que a gente fez isso? Dentro daquelas dimensões, o Hofstede já definiu
né, em toda uma base de dados, o índice de cada país em cada dimensão. Está na internet, qualquer um pode ir lá ver. Então, a gente pegou os índices que o Hofstede indicou para o Brasil, né, e pegou os nossos resultados do que a gente viu lá nas comissões permanentes da Câmara dos Deputados e comparou. Será que realmente se reproduziu ou não, né? Além disso, a gente também verificou documentos institucionais e observação participante lá no órgão. Eu trouxe aqui também essa tabelinha só para vocês entenderem um pouquinho como que a gente faz análise dos dados, né? Então, a gente aplica o questionário e depois, para cada dimensão, a gente tem uma fórmula. De início, pode parecer, assim, algo muito complicado, mas não é, né? A gente conta algumas porcentagens de algumas perguntas e faz alguns cálculos e aí a gente já tem o valor do índice. Eu quis trazer isso porque esse trabalho, como eu falei lá no início, foi um trabalho que veio de um TCC de uma aluna da graduação, né, da Universidade de Brasília, da Diandra, e estudos envolvendo, né, estudos culturais, principalmente em órgãos públicos, que a gente vai ver que é uma potencialidade, são uma mão cheia para um TCC. Então, assim, quem se interessar, né, é assim que é feito, a gente faz com essas fórmulas as contas, e é um assunto bem interessante aí para uns futuros estudos. Falando um pouquinho sobre os nossos resultados, né? A gente teve resultados similares para o índice do Brasil, definido por Hofstede, nas dimensões individualismo e coletivismo, né? E na dimensão aversão à incerteza. Então, para o Brasil, a gente tinha um índice de 38 na dimensão individualismo versus coletivismo, e nas comissões permanentes a gente teve um índice de 24,53, um índice próximo. O que esse índice significa, de acordo com a interpretação do Hofstede? Que essa organização, então, né, essa nação, ela é coletivista e há uma sensação de pertencimento entre o grupo, né? Há uma identidade coletiva e há zelo pela harmonia da convivência no ambiente de trabalho. Quando a aversão à incerteza, o Brasil tinha um índice alto, né, de 76, e as comissões permanentes ficou com um índice de 69, que também é muito próximo, né? E o que significa isso? Que, então, há uma característica de dependência de normas e regras. Então, há uma resistência a mudanças de emprego, estabilidade de cargo de salário, assim como garantia de benefício. Isso aqui, nessa versão à incerteza, a gente pode ver o próprio contexto, né? A gente analisou um contexto de servidor público como estabilidade. Então, é claro que você depende de normas e regras, você pode fazer só o que está na lei, né? E também tem essa resistência, mudanças de emprego, estabilidade, de acordo com o que a gente achou. Esses foram os resultados similares, mas o que chamou a nossa atenção e o que vale bem a pena a gente conversar aqui são os resultados contrastantes, né? Que deu, assim, bastante contraste. Na dimensão igualdade de gênero, que lembrem, a gente mudou o nome, né? Originalmente é masculinidade versus feminilidade. O Brasil ficou ali com um índice de 49 pontos, que é um índice mediano, né, no contínuo de 0 a 100. E as comissões permanentes ficaram com um índice de menos 24. Então, assim, na própria metodologia de Hofstede, ele fala que não foram encontrados valores na pesquisa dele, valores negativos, por mais que isso seja possível, né? E aqui a gente encontrou, lá nas comissões permanentes, né? Então, quando a gente fala dessa dimensão de igualdade de gênero, a gente fala das características emocionais da divisão de papéis impostos na sociedade. Então, quando a gente tem uma sociedade muito masculina, né, que é o termo usado pelo Hofstede naquela época, naquele contexto de 1980, né, a gente não pode esquecer isso. Hoje em dia, a gente tem uma outra realidade, né, principalmente quando a gente fala de coisas de gênero. Mas quando é uma sociedade muito masculina, tem essa divisão, né? O homem é mais preocupado com o trabalho, a característica masculina, né? Ser preocupado mais com o trabalho, e a feminina se preocupar mais com a família, com aspectos mais de qualidade de vida. E quando esse valor é mais baixo, indica que essa divisão não é tão rígida, né? Então, assim, indica essa preocupação com a qualidade de vida e esse equilíbrio entre trabalho e família, que foi a característica que a gente encontrou muito forte lá nas comissões permanentes. E no índice de distância do poder também foi um índice que deu bastante diferença, que no Brasil, então, ele estava um índice de 69 e a gente achou novamente um índice negativo de menos 0,9. Esse resultado das comissões permanentes, ele indica que não é aceita a distribuição desigual de poder lá dentro do órgão. Então, percebam, enquanto no Brasil esse índice é de 69, um valor alto, né, que no caso
onde seria aceita essa distribuição desigual de poder, lá dentro das comissões permanentes não é aceito, né? Então, como já dito, embora seja possível, nenhum país apresentou tal índice negativo. E aqui a gente chama atenção para a importância, novamente, né, de aplicar essa perspectiva cultural do Hofstede no contexto público, porque é muito específico daquele local de trabalho essa não aceitação da distribuição desigual de poder. É um contexto de servidores públicos de carreira que já estão no órgão há 10, 20 anos. Eu não trouxe os dados para não me alongar muito, mas aproximadamente 30% dos respondentes da pesquisa já tinham mais de 10 anos, né, de trabalho. Então, muitas vezes, o seu chefe, não tem nem muita diferença salarial entre o seu chefe e você, ou de responsabilidades, né? Então, não é aceita essa distribuição desigual de poder lá dentro. Então, já partindo para as conclusões do trabalho, a nossa principal contribuição teórica, então, foram justamente esses apontamentos negativos nos índices, né? Nesses dois últimos índices que eu falei, na dimensão igualdade de gênero e na dimensão distância do poder. E a influência que os diferentes contextos e estruturas institucionais podem exercer na cultura das organizações. Então, aqui a gente deixa claro que há muita diferença a gente falar de uma organização privada e a gente falar de uma organização pública, né? Esse contraste entre esses dois contextos. Dentro das implicações gerenciais, então, esses resultados podem favorecer esse entendimento de normas e padrões e comportamentos aceitos pelo grupo. Os gestores públicos, então, podem se beneficiar desse entendimento, né, para facilitar as suas relações interpessoais no ambiente de trabalho. Agora, porque olha só, imagine vocês, né, parece muito assim, tá, você foi lá, aplicou um questionário, viu as dimensões da cultura, tá bom, como é que eu vou usar isso? Então, vocês imaginem, você está numa organização pública, né, com servidores de carreira que já trabalham lá há 5, 10, 15 anos, e de repente, né, você é um novo gestor, você foi, né, assumiu um cargo de confiança, enfim, e você tem que gerir essa equipe. E já está todo mundo lá há mais de 10, 15 anos, e você, que é o gestor, é um novato, né? Olha só a potencialidade que é ter uma informação que nem um questionário deste proporciona, para você conseguir entender essas normas e padrões, para você conseguir entender o comportamento daquele grupo, para você conseguir gerir, né? Então, isso também acaba sendo uma ferramenta de trabalho muito útil para gestores públicos, né? E para facilitar também essas relações interpessoais, porque a gente sabe que no ambiente de trabalho, né, é muito bom você ter boas relações interpessoais até para facilitar o seu próprio trabalho, né? O trabalho anterior apresentado pelo professor Giamassi foi muito feliz, né, trazendo esse tema de confiança, porque realmente esse é um fator muito importante numa equipe de trabalho, né? E aqui, quando a gente fala de relações interpessoais, a gente fala de confiança também, né? Está inserido ali dentro do conceito. Essas aqui, então, foram as nossas principais referências. Eu trouxe elas até para quem quiser tirar um print, quem se interessou pelo assunto, para talvez estudar um futuro TCC, né, que é um assunto bem interessante, tá? É o início do caminho das pedras, para quem gostou do tema. E aqui eu deixo os nossos contatos, né, para quem tiver interesse, pode mandar e-mail, nos questionar. E agradeço pelo espaço. Muito obrigada a todos. Ah, bem, excelente, Caroline, pela sua apresentação, muito bom. Eu ouvi você falando, né? Acho que tem aí resultados importantes. Eu sinalizaria talvez como um resultado comum dos dois trabalhos é a maneira como eles aportam instrumentos de navegação para o contexto humano dentro da gestão pública. E lembrando que na gestão pública a gente ouve muito assim, tem algumas características, né, que estão na legislação que rege o serviço público, que são a presença da hierarquia, do respeito à chefia imediata e da impessoalidade. Então, a gente tem no Brasil um serviço público em que você, né, entrou ali, você já sabe, olha, estamos regidos pela impessoalidade, você não pode considerar relações pessoais, a impessoalidade ela é um valor super importante. Então, se temos impessoalidade, como acontecem as outras coisas, né? Como se dão, então, as relações entre pessoas quando a individualidade, a pessoalidade, ela é imediatamente negada, porque ela não deve, de certa forma, assim, contaminar o resultado do serviço público.
Então, acho que os dois trabalhos, eles aportam instrumentos para a gente verificar essas diferenças, né? E encontrar instrumentos de navegação, dadas essas características das organizações públicas na gestão das suas equipes. São outros desafios, são outros dilemas. Então, dito isso, eu gostaria de abrir para questionamentos, para comentários, tanto dos presentes aqui na nossa plateia virtual, como também os próprios autores do trabalho, né? A gente tem aqui o Carlos Alberto, que é coautor do professor José Márcio, autor principal. Se quiser comentar também, a Diandra, não sei se também está presente ainda, ou em algum momento conectou, se quiser fazer algum comentário, participar. E também os demais participantes, enfim, fiquem à vontade, aí está franqueada a palavra. Posso fazer uma pergunta, professora? Claro, claro, você também é autor e plateia. Ocupamos Sim, duas sim. cadeiras. Caroline, a minha pergunta é, na avaliação de vocês, a situação ela está se deteriorando ou é uma situação que está partindo para melhorar? Em que sentido, professor? Em que sentido? No sentido dessa comparação que foi feita, né? Uhum. Se, se a gente está caminhando para uma situação mais favorável, mais interessante, onde as pessoas se sintam mais confortáveis do ponto de vista, né, cultural no seu ambiente de trabalho. Posso É, facilitar o trabalho aqui da Carol, só aportando primeiro uma coisa, uma noção que é central sobre cultura, já que eu sou coautora desse trabalho também, que eu acho que uma coisa para a gente não perder de vista em todos os estudos sobre cultura e cultura organizacional é que dificilmente a gente usa a noção de melhor ou pior. Né, essa noção do que é bom, do que é melhor ou pior, ela não pode estar presente. Então, a própria ideia da cultura, ela é um retrato de como as coisas são. Né? Não existe uma tentativa de falar assim, é desse jeito, isso é ruim, porque dificilmente você vai mudar. Né? A cultura é algo que já está tão enraizado que não é assim, uma iniciativa de gestão, ela não tem uma mudança na cultura tão rápido, isso acontece no médio e longo prazo. Então, só para facilitar um pouco o trabalho, porque aí a própria ideia, assim, do melhorar e piorar, ela fica suspensa, mas o que eu diria dos principais indicadores é que esses dois indicadores que a gente encontrou valores negativos, eles dizem que a cultura organizacional da Câmara dos Deputados, ela não acompanha o que é a nossa cultura nacional. Então, nós brasileiros, caracterizados por Hofstede, somos de um jeito, mas essa cultura organizacional, ela se particularizou nesses dois elementos e ela não acompanha o que é a cultura nacional. Então, ali dentro, você está num recorte que é uma outra cultura, em que existe menor predisposição a aceitar uma distribuição desigual de poder. Então, o que Hofstede diz o Brasil aceita a distribuição desigual de poder numa boa. Estamos lá no indicador 69, mas na Câmara dos Deputados isso não se reflete. Então, como um fragmento cultural, não se aceita essa distribuição tão desigual. E o outro indicador, que é sobre o que ele chamou de masculinidade e feminilidade, né, que seria uma divisão muito clara de papéis, na Câmara dos Deputados também todo mundo faz tudo, não tem a necessidade de uma divisão clara de papéis que são atribuídos à mulher, né, mais colaborativa, e o homem mais competitivo. Então, no Brasil, a gente busca e tem como cultura essa divisão clara de papéis. Tem o papel do homem e o papel da mulher. E na Câmara dos Deputados isso não se reflete da mesma maneira, né? Não sei se respondi por você, mas agregue o que você tinha pensado, Caroline, só para te facilitar, não cair na armadilha cultural aí. Não, pois é bem complicado, né? Eu ia falar, inclusive vai de encontro, né, ao que a professora Sigrid disse, que não é nem questão de ser melhor ou pior, né? A questão do contexto em que foi analisado, né? Lá nas comissões permanentes, o próprio contexto, assim, estrutural, institucional, a diferença, né, de ser uma organização pública, de ser servidor de carreira e de não ter essa distância do poder, assim, o salário de todo mundo é mais ou menos igual. Então, eu acho que não é tanto para o pior ou para o melhor, só é diferente, né?
é diferente e naquele contexto é isso que melhor funciona, né? Talvez existam outras, né? Existem outras organizações que na verdade não vai funcionar melhor daquele jeito, né? Então eu ia meio por esse caminho também, professora, mas muito obrigada por seus apontamentos. Ok, pessoal, obrigado. É porque é um conceito, né, nessa questão de cultura, eu sou bastante aberta à cultura, mas é, às vezes a gente tem um ambiente que é muito, vamos dizer assim, não é inclusivo para a diversidade cultural, alguma coisa nesse sentido, que dificultaria as coisas, né? Nesse sentido, aí o que eu acho que a gente pode falar é que justamente o fato dessa distância do poder não ser aceita, né, acaba tornando a coisa um pouco mais colaborativa, não tão distante, as pessoas participam da decisão. Então, por exemplo, nesse contexto, né, já é muito mais interessante assim, a tomada de decisão, o processo de trabalho, está todo mundo mais próximo, todo mundo quer participar daquela tomada de decisão. Então, nesse sentido, sim, eu acho que já seria uma abertura, né? Algo melhor. Ok, muito bem. Quem mais quer colocar uma pergunta, fazer um comentário, dialogar com os... Carlos Alberto, por favor, fique à vontade. Acho que estão me ouvindo bem? Estamos. Obrigado. Eu agradeço os professores, Carolina, excelente apresentação. Você estava na sua fala, eu estava pensando aí nos meus 40 anos de serviço. E justamente numa organização que ela é muito, diz assim, ela não está totalmente, como eu posso dizer melhor, é uma organização antiga, com muita história e uma cultura que aí vai sim aqui a própria professora Edith falou, que ela não muda assim tão fácil. A gente até coloca uma metáfora interessante que parece um grande transatlântico, né? Para você mudar de rumo, às vezes demora bastante, né? Mas enfim, eu vejo isso aí, então está um pouquinho ligado a essa coisa de a cultura, ela não é fácil de ser mudança. Mas enfim, o bacana é o seguinte, que nesses anos todos a gente vê as mudanças, embora geralmente na história 100 anos não é nada praticamente, é uma gota, né, uma gota no oceano, mas enfim, a gente verifica que esse mundo atual ele faz com que às vezes a gente tenha que mudar muito mais rápido se você considerar os séculos anteriores, 19, 20. Aqui é uma necessidade de você até para a sobrevivência organizacional que você mude um pouquinho determinados aspectos da sua cultura. E um grande aspecto do que eu vi, se eu verificar lá a cultura organizacional do Exército Brasileiro, é a inserção da mulher. Eu lembro que quando não tinha, eu participei disso, porque na realidade quando eu entrei era na época que não tinha praticamente mulher. Só algumas trabalhando na área medicina, né? Mas não tinha. Mas a necessidade fez com que a própria história, o próprio contexto, essa é uma palavrinha-chave, eu acho, contexto, faz com que você tenha, ou você muda ou você fica para trás, né? Então, na realidade, a gente vai mudando um pouquinho. Outro ponto que a Carolina colocou, você falou do Brasil, né? E realmente não é fácil, eu acho que o professor, o trabalho que ele fez não é trabalho tão fácil de se, vamos dizer assim, compor, porque essas diferenças, principalmente num país nosso continental, é impressionante, né? Eu também tive a oportunidade de ficar 9 anos trabalhando no Rio Grande do Sul, depois eu fui para outros lugares, e a gente vê que, embora nós tenhamos, como dizia um conhecido, né, tenha determinadas embasamentos pétreos, né? Por exemplo, no Exército são 2, hierarquia e disciplina. Enfim, e tem outros lá que a gente coloca, mas esses são os que a gente mais comenta. Mas outros a gente vai se ajeitando. Eu acho que em todo lugar tem assim.
Inclusive, você pegou nas comissões, enfim, lá tem outro contexto, outros significados, mas é interessante. Enfim, fazer um link, né, que você comentou rapidamente, justamente com potência de equipe. Na realidade, o link todo é uma coisa interessante. Desculpe até eu fazer o trocadilho, mas é o bichinho de orelha, tem 2 orelhas, uma boca, 2 olhos, né? Então, gerenciar pessoas é impressionante. Eu lembro até hoje, quando a professora Zigrid lá, nós estávamos apresentando no trabalho, e nós dizíamos, acho que praticamente eu acabei focando nessa parte de gestão de pessoas, mas não é fácil. Tanto é que a maioria dos trabalhos não foi de gestão de pessoas. Eu acho que a pessoa, eu não sei se só foi o meu, mas enfim, mas de qualquer maneira, porque não é fácil você falar, gerenciar pessoas, né? Hoje, no nosso curso lá foi Foco Projetos, eu falo até para o nosso professor José Márcio. Agora já estou praticamente 2 anos gerenciando o projeto. O mais complicado entra da área da professora, comunicações, porque nas comunicações existem pessoas. Não tem jeito. Então, é complicadíssimo. Assim, vamos lá, ao mesmo tempo que ele é complicado, ao mesmo tempo ele é simples de resolver, né? Mas, enfim, são 2 métodos interessantes que a gente pode criar uma forma, pelo menos conhecendo isso aí, uma forma melhor de você, como a Carolina comentou, você melhor ter uma melhor forma de você trabalhar com as pessoas, de você conseguir que as pessoas tenham haja empatia no seu trabalho, haja sinergia no trabalho e aí vai, né? Então são coisas muito importantes aí. Parabéns, cara, pelo trabalho, parabéns, Brasil. E obrigado ao professor José Márcio por ter essa oportunidade de ter novamente a gente aqui num seminário desse aqui. Obrigado. Só um comentário. Tá bem, muito bem, excelente, Carlos Alberto. Realmente a gente está aí numa área de pessoas, por isso que às vezes é melhor não querer tocar nesse assunto, né? Ir para a racionalidade, para os instrumentos mais objetivos da gestão, porque quando começamos a falar de pessoas, muda um pouco o quadro, as regras não são assim tão replicáveis, né? Os instrumentos são diferentes. Mas eu queria saber se alguém da plateia quer colocar alguma questão. Tem aqui vários alunos, foram meus alunos em gestão de pessoas. Alguém quer fazer um comentário, compartilhar alguma experiência? Fiquem à vontade. Eu tenho uma pergunta, e eu não fui aluno da área de gestão de pessoas, mas é porque vocês acabaram tratando e falando sobre cultura organizacional. E na sua explicação sobre o que seria melhor e o que seria pior, isso é inexistente, quando se fala de cultura, e aí no caso que a Caroline trouxe, que é um caso muito interessante, porque mais do que falar da cultura da Câmara, está especificamente falando sobre uma cultura de um determinado setor. A minha dúvida, então, ficou como: eu consigo, então, sabendo, já que eu não consigo elaborar parâmetros que sejam melhor ou pior, eu consigo elaborar parâmetros que sejam, que me tragam eficiência, produtividade dentro do contexto, no caso da Caroline, na Câmara, no setor específico, ou se não é uma coisa muito absurda de se pensar, do ponto de vista, eu não consigo criar nenhum parâmetro que minha cultura consiga seguir para eu tentar ganhar eficiência. Vamos lá, né? Então, o seu nome é que está escrito só Congresso. Porque eu sou o Gustavo, desculpa. Gustavo, sabia? Oi, Gustavo. Então, vamos lá. Aí eu acho que quando a gente tenta falar de uma cultura que traga mais eficiência, a gente entra de novo nessa questão do melhor ou pior, assim, né? Mas quando a gente pensa, por exemplo, numa organização privada, né? A gente tem programas, né? Assim, a gente vê aqueles diversos programas, principalmente com a gestão de pessoas, cuida, né? Programas para tentar trazer, assim, clima, pensa no clima organizacional, programa para tentar colocar a cultura organizacional, assim, tem como a gente pensar em programas desse tipo para tentar trazer os valores da organização, né? Aquela organização que traz um valor, assim, ela quer acentuar aquele valor, mas
Não que isso é de uma hora para outra, assim, né? Já existe aquela cultura que já está ali nos trabalhadores. A ideia desse questionário que a gente aplicou era realmente tirar essa foto, ir lá na comissão permanente e ver, tá bom, vamos lá ver como que tá, o que existe nessa, como que é a cultura de lá agora, né? Então a gente tem essa foto. A cultura, ela, de acordo com os índices que a gente viu, ela funciona daquele jeito. A gente poderia, a partir disso, pensar em um programa, pensar em alguma coisa, né, para tentar trazer novos comportamentos, tentar reforçar, né, novos comportamentos, novos padrões, tentar, assim, a gente pode, na verdade, usar isso mais como um diagnóstico, né, a gente foi lá, tirou uma foto, viu como é que está essa cultura, né, mas aí para a gente mudar essa cultura que já está enraizada, né, daí a gente tem que ir com bastante calma, né, para a gente conseguir, que não é do dia para a noite. Então, falar de eficiência e tudo isso, a gente está de novo entrando nessa coisa de o que é melhor, o que é pior. Eu acho que a cultura não está muito nessa seara. A gente está mais vendo essas questões mais enraizadas mesmo, dessas relações entre os grupos. E lá é um lugar perfeito para ver isso, porque são funcionários que já estão há muito tempo trabalhando lá, né? Então, já tem um modus operandi lá de muito tempo desses funcionários. Né? Mas entendo sua questão, só que a gente, que nem a professora Sigrid já colocou, né, a gente tem que sempre ir com muito cuidado, né, quando a gente fala sobre a cultura. Beleza, obrigado. Eu não sei se o professor João ligou a câmera porque vai querer falar alguma coisa. É isso, professor João Carlos, ou não? Foi para... acho que está sem áudio. Eu queria fazer uma pergunta. Só acompanhando aqui, porque eu estou com as monografias da turma do EPEX aí. Não tem problema. Eu achei que era porque mas eu o senhor queria eu não estou se pronunciar. fazendo nenhuma intervenção, não, mas eu estou acompanhando. Tá bem. Se não, bom, então já posso aproveitar os minutinhos que eu pensei para ele só para complementar essa questão, que eu acho que o Gustavo levantou uma coisa interessante, que é essa relação de cultura e eficiência, né? E concordo plenamente, Caroline, assim, não dá para a gente atribuir valor, mas as organizações, elas procuram, de certa forma, compatibilizar essas duas coisas, né? Através de mecanismos de gestão. E aí, eu não sei te dizer, Gustavo, o que dá certo, né? Que cultura leva eficiência, porque são muitos setores econômicos, não dá a gente não encontra assim uma regra geral. Mas o que dá para dizer é que dentro de cada setor, a cultura tem uma outra característica, que ela é um mecanismo de adaptação. Então, se consolidou uma cultura, é porque esse foi o melhor mecanismo de adaptação para aquela organização naquele produto ou serviço que ela entrega. E aí, então, às vezes a gente fica pensando muito assim, todo mundo quer ser a cultura Google, criativa, e todo mundo assim, né, muito horizontal, todo mundo fala o que quer, e essa é a melhor cultura para se adaptar. Não é, essa é a melhor cultura para a Google, que tem aquele serviço específico, aquela prestação de serviço específico, porque a gente tem aqui o trabalho do Carlos Alberto José Márcio, em que você tem um exército com uma cultura que a gente pensaria assim muito rígida em relação a uma cultura Google, por exemplo, né? O próprio Carlos falou, hierarquia e disciplina, né, e tudo assim tá bem definido, quem faz o quê, em que momento, né, quem pode falar com qual chefia, você não pode passar hierarquias, então assim, bem rígida, e no entanto, olha só, é uma das organizações que mais inova no Brasil, que mais cria tecnologia nova, que tem os projetos mais complexos, né, que articula aí uma imensidão de stakeholders. Então, por isso que eu digo assim, essa pergunta que você fez, Gustavo, ela é muito intrigante mesmo, porque são relações assim, a gente não consegue comprovar, determinada cultura leva a determinado resultado, mas a gente consegue dizer, olha, determinada cultura funciona bem para aquele contexto em que aquela organização opera, e ela procura encontrar a navegação da sua melhor eficiência. Então, o interessante no caso do trabalho aqui da Câmara dos Deputados é que justamente essa cultura, diferente do que é a cultura nacional, é a que se conformou e é a que entrega o melhor resultado possível nesse contexto.
E tudo que a gente puder desmistificar, assim, né, em termos de ter uma cultura melhor, um tipo de entrega de resultado, tudo isso é bem-vindo quando a gente está... Essas relações, elas não são comprovadas. Então, precisa ficar muito atento às inversões de lógicas mais matemáticas, assim, né? Você pensaria assim, o que eu posso deduzir? Quando a gente está falando dos aspectos humanos, esquece um pouco a lógica matemática, esquece um pouco a relação, né? Uma causa dá uma consequência esperada, tem que suspender essas regras que o funcionamento, a dinâmica é um pouco diferente. Mas é bem intrigante mesmo essa questão. Culturas que a gente imaginaria que não funcionariam no mundo contemporâneo, nessa velocidade, nessa complexidade, são as que entregam o melhor resultado no fim das contas, né? Sigrid, Diga. já que você me provocou, né, eu não resisti. Você falando aí de cultura, né? Quando eu... Por isso que eu achei aquela hora que você ia querer comentar alguma coisa. Desculpa, João, não quis te incomodar. Você tocou num tema assim que eu gosto muito, né? Que é cultura. E você, né, uma pessoa, uma globetrotter, né? Então a gente, Zé Márcio também, outras pessoas, né? Pessoas gostam de viajar, gostam de conhecer, né, outros lugares, outras culturas. Quando a minha tese foi em torno disso, né? Foi pesquisando cultura, mais especificamente a influência cultural de outros ambientes, né? Pesquisando executivos, né? Justamente essa transição para outros países, vivendo em outras culturas, né? E foi um trabalho muito interessante e que demonstra, né, a mudança de comportamento, que é lenta, mas ela existe, né, dependendo do tipo de organização. Né? Então, assim, é muito difícil, né, como você explicou, mensurar a velocidade para se conseguir mudar. Né? Muitas vezes, dentro das organizações, a gente muda porque somos obrigados. Né? A empresa determina que, a partir de agora, nós vamos trabalhar assim. Mas todo mundo sabe, quem estuda cultura sabe que a cultura ela não muda rapidamente. Nós ficamos ainda com alguns comportamentos, com algumas, né, coisas no nosso DNA que vão mudar lentamente, né? Então, nesse processo de aculturação. Então, realmente muito complexo, é muito difícil, né? Muitas pessoas não se adaptam, outros se adaptam bem. Então, cultura ainda é um mistério, né? E porque muitas vezes, como eu falei, você, por força da organização, agora é assim, a gente se molda, mas não se molda totalmente, né? Muitas vezes, se você tira aquele chefe lá que quis implementar uma nova cultura da noite para o dia, né? E ele sai, isso pode haver uma retroação, né, para o status quo anterior, né? Bem complexo. Ok, muito obrigada, professor João, pela sua reflexão compartilhada aí. Eu tive a sensação que Caroline queria fazer uma colocação e a gente interrompeu em algum momento o seu movimento. Foi isso mesmo? Por favor. Era uma pergunta que eu quis fazer, que quando o professor José Márcio estava apresentando, aproveitar que o Carlos Alberto está aqui também, eu só queria, fiquei com uma dúvida, que o professor José Márcio até salientou, né, que uma das preocupações foi que teve muita resposta no ponto médio, né, do questionário, né, que é um ponto onde não diz muita coisa, né, para análise, né, não consegue dizer muita coisa para a gente. E vocês, assim, chegaram a pensar sobre isso, assim, tentar entender um pouquinho de por que aconteceu isso, tanta resposta no ponto médio? Será que foi porque as pessoas não sabiam avaliar aquilo, né, que elas estavam sendo questionadas, ou será que elas estavam ressabiadas de avaliar e aí por isso foram para um ponto médio? Eu queria entender um pouquinho porque existe, assim, muitas pesquisas de muitos alunos de graduação, por exemplo, né, o pessoal vai lá e aplica questionário, aí acontece algo assim, né, muita resposta no ponto médio, o que eu faço agora? Né? Então, eu queria saber um pouquinho como é que vocês lidam ou indicam lidar com esses desafios metodológicos. Obrigado, Carolina. Isso foi um aspecto que eu verifiquei na pesquisa. Mas a gente verifica o seguinte, quando o universo que foi
foi pego para fazer a pesquisa, dentro desse universo tinha uma característica, tinha muitas pessoas, vamos dizer assim, de pouco tempo naquela atividade. Então, para não deixar assim ou não, isso é uma tendência, tá? Pra deixar assim ou não, então ele parte para o meio, fica mais fácil. O outro ponto é das pessoas que consideram uma pesquisa que é uma chateação. Ah, tá, eu vou ter que responder. Então, para ele responder, ele quer fazer o mais rápido possível. Então, na verdade, ele também parte, é outro problema, ele parte para o ponto médio. Ele acaba nunca jogando nem nenhum dos extremos. Alguém que queira um pouquinho mais tem mais atenção, ele se preocupa um pouco mais, ele acaba realmente saindo desse ponto médio. Então, pelo menos na minha visão, é que existiu essas duas pessoas, as pessoas que ainda não conheciam muito do serviço, tanto é que até em outros parâmetros, não na monografia, eu peguei alguns parâmetros daquelas pessoas que estavam com mais de X tempo de casa. Aí, quando eu peguei essas pessoas que tinham mais tempo de casa, você vê que há uma diferença grande de você buscar, não digo aquela pessoa que tenha 1 ano, 2 anos, eu cheguei numa conclusão de 3 anos, tal, para PIA, ainda eles estavam ainda mais ou menos ali, mas a partir do momento que ele extrapolava de 5 a 10, a tendência era realmente um pouco, assim, não ficar muito no centro, essa região central. Então, esses dois aspectos, ou muito novo ali, ou de ele considerar que a pesquisa, embora tenha lá no Exército, vamos aproveitar lá, a gente pedia o favor, não, aí o chefe lá, não, vamos dar uma parada aqui, vamos fazer. Né? Aí a pessoa achava como um estorvo e acabava correndo ou jogando ali. E a tendência era sempre botar lá no meio, numa tendência lá no meio. Mais ou menos é o que eu vi durante a pesquisa. Eu queria só, sobre esse assunto ainda, complementar, porque eu acho que isso fica até como uma lição, assim, né, para os futuros TCCs e trabalhos, e, né, sei que tem muito aluno assistindo. Então, quando, né, a gente vai dentro da organização, né, tentar buscar uma pessoa que já está, quando você vai estudar cultura, principalmente, ou, né, enfim, qualquer que seja o tema, buscar uma pessoa-chave dentro daquela organização, né? Uma pessoa que já está lá há mais tempo, que nem o Carlos Alberto falou, que já conhece o modus operandi daquela organização. Então, essa atenção, né, por exemplo, de ir lá, de observar, de conhecer as pessoas, de conversar com as pessoas, né? E não só assim pensar, não, só o TCC, deixa eu fazer isso aqui, assim. Então, acaba ficando muito mais rico quando você vai, conhece a organização, conversa com as pessoas, entende, não, essa pessoa vai ser uma pessoa que vai conseguir me dar uma ideia interessante, né? Vou fazer uma entrevista com ela, vou aplicar, né, questionário, enfim. Mas é só para trazer que esses probleminhas metodológicos, assim, né, sempre acontecem e que cabe a nós aí, né, correr atrás do prejuízo. Eu acho importante, Carolina, é que para a gestão de pessoas, o Carlos Alberto também já mencionou, não existe uma fórmula, né? Não existe uma fórmula pura e simples. Mesmo uma organização onde a hierarquia é tão importante, a disciplina é tão importante, não tem uma fórmula, com certeza. Muito bem. Sobre isso dos métodos, acho que um pouco parte para a gestão de pessoas, né? Para o componente humano nas organizações, a gente precisar tanto dos múltiplos métodos de coleta de dados, né? Acho que é um pouco nessa linha que a Carolina está apontando. Você faz o questionário, mas aí olha o questionário, escolhe alguns para fazer uma entrevista, analisa documentos e vai tendo uma compreensão mais ampla, né? Às vezes só o questionário ele revela uma fatia muito pequena da complexidade ali das relações, né? Por isso que a gente normalmente faz estudos assim, vai misturando com outras metodologias de coleta para resolver, compreender melhor. Mas muito bem, gente, queria ver se tem mais alguma questão da plateia que está aqui assistindo, se querem compartilhar, comentar.
tão tímidos. A última sessão científica, todo mundo já, né, teve muito estímulo para reflexão em todas as sessões anteriores do Congresso. Zigrid, eu queria agradecer de novo aos voluntários, à Universidade de Brasília, ao Exército que patrocinou essa pesquisa, né, e a chance de participar desse evento, né, foi incrível. Nós, num período de exceção, conseguimos fazer um evento que foi o maior, que eu acho que a FACE já organizou, e totalmente inovador, né? Então, muito, muito, muito obrigado por fazer parte disso. Muito obrigado. Eu posso ser o presidente, mas sou uma parte menor, exatamente por causa somos uma organização em rede, né? E usufruímos o fato de sermos uma organização em rede, porque as pessoas que querem fazer, querem contribuir, têm a chance de fazer. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado também por ter presidido tão bem essa sessão. Eu que agradeço, né, a oportunidade. É um prazer estar aqui, encontrando, mesmo que virtualmente, né? A gente já usa encontrar agora como uma tradução do encontro virtual mesmo, já não esperamos o encontro presencial, mas muito feliz de encontrar aqui tantos alunos nossos que estão cursando a graduação, alunos egressos da graduação, alunos da pós-graduação que estão terminando agora, alunos egressos da pós-graduação também, alunos que já se tornaram professores, como a Caroline, né? Então, um prazer imenso estar aqui nessa sessão. Se não houver mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar a sessão. A gente criou a nossa culturinha aqui do GOOP 2020, que é no final da sessão. Abrir todo mundo as câmeras, obviamente, quem tiver à vontade para isso, para a gente fazer uma foto do momento, né? Temos só 3 dias de vida, mas temos essa cultura já, sementes aí de uma cultura de congresso digital. Então, abrir e fazer, acho que é o Gustavo que ainda está aqui nos ajudando. Gustavo que está por aqui. Paulo, Isabel. Perfeito. Então, acho que podemos abrir aqui, fazer a foto. Aí eu encerro a sessão e mantenho aberto mais um pouco para aquele papo que a gente gosta de ficar batendo um papo depois da sessão, que quando era no auditório, a gente ia lá para frente, fazer as rodinhas de conversa, né? Então, eu fico mantendo a sessão um pouco para a gente fazer a nossa roda de conversa mais informal. Aí, Diandra, que bom te ver, Diandra, muito bem. Obrigada pela oportunidade, né, de apresentar esse trabalho e ter aprendido tanto com vocês. E eu também já registrei, mas registro de novo esse agradecimento imenso. Sem essa rede de estudantes, em algum momento eu falei assim, temos um batalhão de estudantes, porque as pessoas estão perguntando, como vocês fizeram isso, um congresso virtual? Eu falei, olha, gente, não é para qualquer um, né? Porque temos um batalhão de estudantes aqui, voluntários, muito comprometidos, né? Extremamente comprometidos. Então, isso que viabilizou, permitiu, é um recurso, um capital intelectual. E eu tenho falado disso também, né, só a título de encerramento da sessão. O capital humano não é um recurso que a gente vai lá e adquire imediatamente, né? A gente já tem que estar preparando, ele já tem que estar em preparação antes de precisar. E eu acho que as organizações públicas e privadas pecam muito nesse sentido, principalmente quando tentam ganhar eficiência, otimizar, reduzir custos, às vezes demitem lá capital intelectual que depois não tem como você refazer num instante, assim, né? Então, daria esse alerta. É um recurso que precisa ser preparado com antecedência, olhando para o futuro. Aqui, eu acho que a gente conseguiu resolver porque temos esses estudantes sempre se preparando para o futuro e foi um capital intelectual que já estava disponível. A gente não precisou começar a construir do zero. Então, foi um privilégio nosso. Muito obrigada. Registro esse agradecimento especial, que é a nossa última sessão científica, né? E também deixo já o convite para todos participarem da próxima sessão, que é uma mesa redonda que trata também de pessoas e organizações públicas, trazendo exemplos mais aplicados. Então, vamos para a foto, né? Quem quiser, vamos abrindo aí a câmera. Vamos para a foto. Eu vou fotografar agora, então, em 3, 2, 1. Só um minutinho, que a professora Clarice apareceu agora. Então, 1, 2, 3 e... Foi, pessoal. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada, Gustavo, pela foto, por estar apoiando. Então, tivemos aqui Gustavo, Isabela e Paulo apoiando essa sessão. Tudo fluiu super bem, perfeitamente, irretocável.
Então, me despeço de todos, gente. Vou manter aqui a sessão para quem quiser ir se conversando, enfim, se encontrando, anotando as coisas que estão no chat. Pode parar a gravação, Pessoal, então.